Hoje, nesse quinto episódio, eu quero falar sobre a unção. O tema da mensagem de hoje é a unção. A unção é um tema um pouco controverso, porque muitas pessoas confundem presença de Deus com unção de Deus. E são duas coisas diferentes. E hoje nós vamos aprender e ver e experimentar mais da unção de Deus e da presença de Deus. As duas coisas são super importantes. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, Lucas capítulo 4, versículo 16, Lucas 4, 16, tem um fundo musical para ficar mais romântico aí, né? Você diz, pastor, o senhor parece o pregador da Adonep com um fundo musical. O Espírito Santo é romântico. O Espírito Santo gosta de música. Você sabia que o Espírito Santo gosta de música? Talvez você não sabia, mas ele gosta de música. Quando Saul estava endemoninhado, ele chamou Davi. O que Davi fez para expulsar o demônio de Saul? Tocou uma música. O Espírito Santo gosta de tocar de música. Ele gosta de música. A palavra de Deus diz: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. A música é uma forma de nós entrarmos na presença de Deus. Amém? Música é importante. Música é muito importante. Quando o rei de Israel e o rei de Judá foram consultar o profeta Eliseu, eles queriam que Eliseu profetizasse. O profeta disse: eu vou profetizar, mas antes chamem um tangedor, chamem alguém para tanger, para tocar a harpa. O Espírito Santo gosta de música. O Espírito Santo é romântico. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Espírito Santo é romântico. A Bíblia diz que uma das primeiras mensagens de Jesus, e eu vou pregar bem compassado, porque eu quero que você entenda. Nós estamos muito acelerados hoje em dia. Nós precisamos irmos mais devagar um pouco. Se você sentir sono e quiser dormir, você pode, não tem problema. Você pode se encostar na cabeça, aí no ombro do seu marido, tirar um cochilo, não tem problema, tá? Mas eu vou pregar bem compassado aqui. Lucas capítulo 4, versículo 16, foi uma das primeiras, muito obrigado meu querido, foi uma das primeiras mensagens de Jesus. Ele chegou a Nazaré e, como de seu costume, ele foi à sinagoga, ele foi à igreja. A sinagoga é uma congregação, era a igreja na época de Jesus. E aqui Jesus vai começar a falar, é o início do ministério dele. E ele diz assim, a palavra, Lucas 4,16 diz assim: e chegando a Nazaré, ou chegando Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume. Então Jesus tinha o costume de ir à igreja, ou de ir à sinagoga, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele foi convidado para fazer a leitura do dia na sinagoga. E foi-lhe dado, versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Você precisa entender que não foi Jesus que escolheu esse texto. Esse texto foi escolhido pela leitura da semanal da sinagoga. Não foi Jesus que escolheu o texto para dar uma palavra. Não, o texto já havia sido pré-estabelecido. Parece que houve ali uma coincidência, porque o texto no livro de Isaías vai falar sobre a unção messiânica, a unção do Messias. Porém não existem coincidências. Coincidência é Deus trabalhando no anonimato. Há muitas coisas que Deus está fazendo ao seu favor, a favor da sua família. Se você pudesse ver, se pudéssemos ver a mão de Deus, a palavra de Deus diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito.
Se pudéssemos ver agora, no mundo espiritual, as batalhas sendo travadas pelos anjos de Deus, pela tua casa, pela tua família, por tuas finanças, você ficaria perplexo de como Deus te ama. A Bíblia diz que os anjos são ministradores, e não houve aqui uma coincidência. Jesus abriu o texto, abriu o rolo. Ele abriu no livro do profeta Isaías. O texto para leitura era o seguinte, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto no livro de Isaías fala sobre a unção do Messias, e ali está diante deles o Messias, o próprio Jesus. Esse texto é muito poderoso porque ele fala do propósito da unção. Sabe, queridos, unção tem propósito. A unção, tanto a presença de Deus como a unção de Deus são duas coisas diferentes. A unção de Deus, ela é dada para nós com um propósito. A unção foi dada para Jesus com um propósito. A Bíblia diz que Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, para quê? Para pelo menos fazer 6 coisas. A unção, ela tem um foco. A unção, ela tem um objetivo. O que é a unção, pastor? A unção é o poder de Deus. O que é a unção, pastor? A unção é uma capacitação de Deus. O que é a unção, pastor? É o seu ofício dentro do corpo de Cristo. Isso é unção. Mas a unção que estava sobre Jesus tinha pelo menos 6 objetivos. Número 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. A unção na vida de Jesus era para evangelizar. Evangelizar significa, a palavra é evangelion, ou evangelho, significa boa notícia, pregar boas notícias. Número 1. Número 2, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Segundo foco da unção que estava sobre a vida de Jesus. Jesus foi ungido. Jesus recebeu uma unção para quê? Número 1, para evangelizar os pobres. Número 2, para curar. Número 3, a pregar liberdade aos cativos. A unção é para evangelizar, para curar, para pregar. E restaurar a vista aos cegos. A unção de restaurar famílias, restaurar vidas, restaurar a vista aos cegos, restaurar. O ministério de Jesus é o ministério da restauração. A pôr em liberdade os oprimidos, a libertar. A unção foi dada para a libertação. Jesus expulsou muitos demônios. Jesus libertou os oprimidos quando Ele estava aqui na terra. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque o Espírito do Senhor estava sobre Jesus? Porque o Espírito de Deus ungiu a Jesus para evangelizar, para curar, para pregar, para restaurar, para libertar, para anunciar. A unção, ela tem um propósito. Um dia uma mulher estava orando, e ela estava orando abraçada com um vaso sanitário no banheiro, chorando, pedindo para Deus por unção. O Espírito Santo falou, Deus falou para ela assim, para essa mulher, Ele disse assim: minha filha, esse vaso sanitário não precisa de ministração. Se você quer unção, você precisa ministrar as pessoas. A unção tem um propósito. Porque o Espírito de Deus te enche. Porque você recebe uma unção, um poder de Deus, uma capacitação de Deus para fazer a obra de Deus. Agora deixa-me lhe dizer algo. Não foi apenas Jesus que foi ungido para pregar, para evangelizar, para curar, para pregar, para restaurar, para pôr em liberdade os cativos e anunciar o Evangelho, ou anunciar o ano aceitável do Senhor. Você também, nós também, temos o mesmo chamado de Jesus. A mesma unção que estava sobre Jesus, está também sobre nós. Ele transferiu para nós, Ele nos deu autoridade, e nós também somos ungidos
por Deus. Para quê? Nós recebemos a unção do Espírito Santo. Para quê? Para evangelizar, para curar, para pregar, para restaurar, para libertar, para anunciar. Unção não é igual à presença de Deus. Você não sente a unção, você vê o reflexo da unção. O que faz você se arrepiar não é a unção, é a presença. Eu não posso dizer se tem unção aqui. A unção não está nesse prédio, a presença pode estar. A unção está em você, na pessoa do Espírito Santo. Você é um ungido de Deus. Você recebeu a mesma unção. Esse texto é tão poderoso que há anos atrás, décadas atrás, logo quando eu me converti, o primeiro livro, me deram uma série de livretos. Me deram alguns livretos. Tudo começa pequeno. Me deram um pequeno livro do Kenneth Hagin, já é falecido agora, grande mestre da palavra, unção de cura, profecias, milagres. E nesse livro ele falava sobre a unção, sobre o poder do Espírito Santo. E eu não era batizado no Espírito Santo. Olha só como funciona, tudo é pela fé. E eu comecei a ler esse livreto do Kenneth Hagin. E nesse livreto ele falava sobre esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o Kenneth Hagin falou no livro, ele falou assim nesse livro, eu não lembro qual era o nome do livro agora, eu acho que era Por que Língua, se eu não estou enganado, mas ele disse assim, você não precisa, muitas vezes você não precisa que ninguém, palavras do Kenneth Hagin no livro, muitas vezes você não precisa que alguém ministre sobre você, você mesmo pode ministrar sobre você. E eu lendo essas palavras, o Kenneth Hagin disse, você mesmo pode ministrar sobre você, porque você tem a unção, porque você é ungido do Senhor, o Espírito Santo está sobre você. Ele disse, você mesmo pode colocar as mãos sobre a sua cabeça e ministrar sobre a sua vida. E aquelas palavras entraram no meu coração. E eu disse, eu vou ministrar sobre mim mesmo. Eu entrei no quarto, fechei a porta. Eu sei que parece doido isso, mas eu coloquei a minha mão as minhas mãos sobre a minha cabeça e eu recitei esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E bem ali com as minhas mãos sobre a minha cabeça, eu fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em novas línguas. Pare de limitar Deus, pare de limitar o Espírito Santo. Eu só posso ser curado se o pastor me chamar lá na frente, colocar Ele é Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E ali eu fui cheio do Espírito Santo. E foi assim que, sem ninguém impor as mãos, não foi num culto que eu fui batizado no Espírito Santo, foi naquele lugar, sozinho, com as minhas mãos, minhas próprias mãos, porque a unção, ela está dentro de você, ela está dentro de você, ela está dentro de você, ela está dentro de você. A unção não é uma coisa, a unção é uma pessoa, essa pessoa tem nome, o nome dela é Espírito Santo. O Espírito Santo não é um pombo, mas ele é sensível como um pombo. O Espírito Santo não é um fogo, mas ele queima como um fogo. O Espírito Santo não é um vento, mas ele se move como um vento. O Espírito Santo é para nós o que Jesus foi para os discípulos. Ele é o nosso Parácletos, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é a pessoa que vai nos guiar, Ele é o Espírito da verdade, Ele que vai nos guiar em toda a verdade. Quando os discípulos não entendiam o que Jesus pregava, em particular, eles perguntavam a Jesus, e Jesus explanava
o que ele tinha falado. Hoje Jesus não está mais aqui. Onde está Jesus? Jesus está onde? Ele está aqui? Ele está ali? Jesus está no céu, sentado à direita de Deus Pai. Mas ele disse: se eu for, eu vou enviar um outro Consolador. Esse outro Consolador é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo, que mora dentro de você. Sabe, há pessoas que estão procurando a unção. Onde está a unção? Onde está a presença de Deus? Será que ela está aqui embaixo? A presença de Deus está dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo. Há pessoas que estão procurando uma palavra profética. Onde tem um pastor ungido que possa me dar uma palavra profética? Deixe-me lhe dizer algo. O espírito de profecia, o espírito de revelação, o espírito de conhecimento, o espírito de poder é o Espírito Santo, e ele habita dentro de você. Ele já está com você. Mas ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um poder, ele é uma pessoa. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Eu não posso entristecer uma coisa ou um poder, mas eu posso entristecer uma pessoa. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo quer ser o teu melhor amigo. Onde você for, ele vai com você. Por onde você for, ele vai com você. Ele habita dentro de você. Ele jamais se desamparará. Ele jamais se deixará. Você é templo dele. Ele tem ciúmes de você. Ele tem zelo por você. Mas não foi só Jesus que recebeu uma unção. Os apóstolos também receberam uma unção. Atos capítulo 1 está lá no nosso banner da série. Os apóstolos perguntaram para Jesus logo antes dele subir aos céus. Eles disseram: é agora, Senhor, que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que o Senhor vai sentar no trono de Davi? É agora que nós vamos ter o milênio messiânico? E Jesus disse para eles, vou parafrasear Jesus disse assim: não compete a vocês saber épocas ou tempos que foram já determinadas pelo Pai. Aí Jesus fala, Atos 1:8, e diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pastor, o que é unção? Unção é poder explosivo. A palavra poder em Atos 1:8, a Bíblia não foi escrita em chinês, nem em japonês, nem em inglês, nem em espanhol e nem em latim. A Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, não grego clássico, grego koiné. A palavra para poder é dinamis. Dinamis. A palavra dinamis deu origem à palavra dinamite, de tão poderosa que era essa palavra. O que é unção? É um poder explosivo. Pastor, mas por que Deus nos daria um poder explosivo? Por que Deus nos daria esse poder? Por que Deus me dá unção? Por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Qual é o propósito da unção de Deus? E qual é o propósito da presença de Deus? A própria Bíblia é um livro que se autoexplica. A Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Para que o poder? Para ser testemunha, para testemunhar. Testemunhar como? Uma testemunha é uma produtora de provas. Você vai ser um produtor de provas. Prova de quê? Prova que Deus pode libertar um maconheiro e transformá-lo num evangelista. Prova de que Deus pode restaurar o casamento. Sabe, as pessoas observam, elas nos observam, elas estão observando a sua família, elas estão observando a sua vida, elas estão olhando para você como você era antes do poder de Deus, e como você é agora, depois de ter encontrado com esse maravilhoso Jesus. Agora eles podem ver que você era um cara mulherengo, que toda semana você estava num motel com uma mulher diferente, mas agora você não é mais junto com essa mulher não, você não é mais só, como dizia
minha avó, emancebado, não. Você agora é casado. Você deu a honra de dar o seu nome para essa mulher, porque Deus transformou a sua vida, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que, pastor? Qual é o propósito da unção, da presença do poder? Te libertar das drogas, da pornografia, da masturbação, da prostituição, do adultério, do cigarro, da fofoca. A unção é um poder explosivo que quebra cadeias. É o poder de Deus, para que sejamos as suas testemunhas. Como eu posso testemunhar que Jesus transforma, se meu casamento é um inferno? Como eu posso testemunhar para os meus amigos que Jesus liberta, se até hoje eu estou preso no cigarro? É para isso que serve o poder de Deus. O poder de Deus é para transformar. A unção não é para você rir. Você pode rir. A unção não é para você chorar. O propósito da unção não é te trazer paz. O propósito da unção não é fazer você cair debaixo do poder do Espírito Santo. O propósito da unção é transformar a tua vida, o teu caráter, o teu casamento, as tuas finanças, a tua mente, o teu coração, a tua família, a tua língua. É para isso que serve a unção. Unção é diferente de presença. Presença você sente. Unção você não sente. Unção você tem. Unção você recebe. Ela fica com você. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Se você quiser ler em casa, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Esses 3 capítulos são os capítulos sobre os dons espirituais. Bem no meio deles, no capítulo 13, está o poema do amor, ou a carta de amor, ou o capítulo do amor na Bíblia. Mas muitos esquecem que 1 Coríntios 13, que o amor é o maior dom. É o dom dos dons. É o dom que equilibra todos os dons. E é o primeiro dom que eu devo buscar. 1 Coríntios 12, versículo 1 diz assim: a respeito das coisas espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, aos irmãos em Corinto, na igreja em Corinto, ele diz: a respeito das coisas espirituais. Não existe a palavra dom espiritual aí, você pode colocar, não existe em grego, mas você pode colocar. A respeito das coisas espirituais, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? O apóstolo Paulo, ele queria que a igreja em Corinto fosse uma igreja treinada nas coisas espirituais. Que a igreja em Corinto fosse uma igreja que tivesse experiência no fluir do Espírito Santo. Se você não sabe, se você não souber o que você está procurando, você não vai reconhecê-lo quando achá-lo. Se eu digo para você, vá até a igreja, ao nosso templo, e traga uma coisa para mim. Mas que coisa? Você não sabe o que você está procurando. Você não vai saber quando você não vai reconhecer quando você encontrá-la. Mas se eu disser para você, vá até o prédio da igreja, e no altar existe uma caixa preta de som, traga ela para mim. Você sabe. Quando você vê a caixa, você vai reconhecê-la. Então, queridos, é assim com as coisas espirituais. Nós precisamos ser treinados a andar no Espírito. Nós precisamos ser treinados a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser treinados a ouvir a voz do Espírito Santo. Samuel não sabia reconhecer a voz do Espírito Santo, não sabia reconhecer a voz de Deus. Ele precisou de um líder mais experiente. Nós também precisamos. Agora deixe-me lhe dizer algo. Caminhar com o Espírito Santo, ou ser guiado pelo Espírito Santo, ou a unção, não é algo místico. Muitas pessoas tentam mistificar a unção.
A unção, quando você é ungido, você não vai andar flutuando. Você não vai ter duas asinhas atrás de você. Quando você é ungido, você não vai andar agora voando. Você vai viver em transe. Cada pessoa que você encontra, para cada pessoa que você encontrar, você vai ter uma palavra profética. Gente, isso é surreal. Nem Jesus andava assim. Muitas pessoas não entendem o que é unção. Unção você não sente, unção você recebe. Versículo 7 de 1 Coríntios 12 diz assim: pois a cada um é dada a manifestação do Espírito para um bem útil, ou para o bem de todos, ou para um bem comum. Veja que 1 Coríntios 12, 7 diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito. Não é o Espírito já é para todos, mas a cada um é dada uma manifestação diferente do Espírito Santo. Deixa-me lhe dizer algo, isso é unção. A unção, ela veio do mesmo Espírito, o Espírito Santo, mas ela tem várias manifestações. A unção, ela pode se manifestar de um jeito, ela se manifesta de um jeito num pastor, ela se manifesta de outra forma num profeta, ela se manifesta de outra forma no evangelista, ela se manifesta de uma outra forma no operador de milagres, ela se manifesta de outra forma na pessoa que tem dons de socorro ou de assistência social, ela se manifesta de outra forma para uma pessoa que tem dons de governo ou dom de liderar, mas é a mesma unção, mas a manifestação é diferente. Por isso que a Bíblia diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito. O que é unção? É a manifestação que você é ungido, que você recebeu um ofício de Deus, e muitas vezes isso tem a ver com o seu dom espiritual. Mas aqui diz que essa manifestação é dada para um bem comum, ou para algo útil, tem um foco. Versículo 8, 1 Coríntios 12, 8 diz assim: porque de fato a pelo mesmo Espírito, ou pelo Espírito, é dada uma palavra de sabedoria. A outro, porém, uma palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, só que em uma pessoa, esse mesmo Espírito vai dar uma unção que vai se manifestar através da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é uma palavra de conselho, uma palavra de orientação. A palavra de sabedoria tem a ver com o futuro. A outro o mesmo Espírito, a mesma unção, mas a manifestação nessa pessoa vai ser uma palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é uma palavra que tem a ver com aqui e agora, com algo que está acontecendo, que ninguém te contou, mas você sabe. Versículo 9: a outro, a fé, é dado a fé, pelo mesmo Espírito, e ainda a outro, dons, no plural, dons de curas, pelo mesmo Espírito. É o mesmo Espírito, mas a unção é diferente. O Espírito Santo enche uma pessoa e derrama sobre ela a unção da palavra de sabedoria. Outra pessoa, ele é o mesmo Espírito, mas na outra pessoa ele vai se manifestar através da palavra de conhecimento. Para outra pessoa é fé, para outra pessoa dons, no plural, de curas. Interessante que não é dom singular de cura, não é um erro de tradução, está escrito no original, na língua original. Dons de curas, ou dons de curar. Daqui a pouco eu volto para isso. Versículo 10 diz assim: a outro, a operação de poderes, ou de milagres, ou de sinais. No original, na língua original é poderes. A outro é dado a operação, ou a realização de poderes, dinamis. A outro a profecia,
há outro, o discernimento de espíritos, há outro, a variedade de línguas, e ainda há outro, a interpretação de línguas. O que é o dom? Todo mundo pode receber o dom de línguas, falar uma língua de oração. Mas existe o dom de variedade de línguas. Há pessoas que falam 3 línguas dos céus. Isso é um dom, é uma unção. É uma unção. Versículo 11. Mas é o único, ou o mesmo e único Espírito que opera, que realiza todas essas coisas, dividindo-as ou compartilhando-as a cada um conforme quer. Quem é que dá a cada um conforme ele quer? O Espírito Santo. Então olha só, há muitas unções, ninguém é ungido para tudo. Há pessoas que receberam unções específicas. Você sabe quando você é ungido por causa dos resultados. Há muitas unções. Aqui nós vemos várias unções. É o mesmo Espírito, é o Espírito Santo que unge. Mas há muitas unções. Unção de palavra de conhecimento. Outro recebe uma unção de palavra de sabedoria. Outro recebe uma unção de fé. Outro recebe uma unção para administrar. Tudo que ele administra explode. Explode no bom sentido. Outros recebem uma unção de profecia, outra uma unção de variedade de línguas, outra uma unção de operação de milagres, de sinais, de prodígios, outra uma unção apostólica de fundação de igrejas, outro recebe uma unção para ser um pregador, outro recebe uma unção de mestre, outro recebe uma unção de evangelista. Qual a unção que você acha que estava sobre Billy Graham? A unção de evangelista. Se eu te falar que o mesmo Espírito que estava em Billy Graham está em você, apenas que em você ele se manifesta de uma maneira, e em Billy Graham ele se manifestava de outra maneira. Como o Espírito Santo se manifestava através de Billy Graham? O dom ou a unção do evangelismo. Eu nunca vi o Billy Graham ensinando. Eu nunca vi o Billy Graham fazendo nenhum milagre. Ele não era operador de milagre, ele era evangelista. Eu nunca vi Benny Hinn ensinando. Ele não é um mestre. Benny Hinn não é um mestre. Benny Hinn é um operador de milagre. Ele recebeu uma unção de operador de milagres, de poderes, como diz aqui. Quando você descobre qual é a unção que está sobre a sua vida, você vai saber fluir naquela unção. Você vai descobrir também, aqui fala de dons espirituais. No Tadel nós vamos falar mais sobre os dons espirituais. E quando nós falarmos mais sobre os dons espirituais, eu quero trazer uma palavra no Tadel para você se encontrar nos dons espirituais. Você precisa saber. Normalmente nós temos 1, 2 ou 3 unções diferentes na nossa vida. Eu tenho uma unção de mestre na minha vida. Como eu sei que eu tenho uma unção de ensino, de mestre? Eu sei que eu tenho. Eu sei que foi para isso. Há muitas confirmações. Mas há muitas unções que eu não tenho. E eu sei também que Deus está me dando uma unção, ou já tem me dado uma unção de cura. Existem dons de curas. Veja que está no plural. Talvez uma pessoa, teve um pregador norte-americano que morava no México, que ele tinha uma unção de ressuscitar mortos. Era impressionante o tanto de mortos que ele havia ressuscitado. Eu não tenho essa unção. Mas daqui a pouco nós vamos ministrar 1 João capítulo 2. Você diz: pastor, por que o senhor não chega aqui com o seu paletó e você faz igual pregador e sai por aí batendo em todo mundo com paletó, e todo mundo cai debaixo do poder do Espírito Santo, e aí a gente recebe logo, em vez de estar com essa palavra aí? Deixe-me lhe dizer, se você der um peixe para um homem,
você vai alimentá-lo por um dia. Mas se você der um balde, uma vara de pescar, um anzol, minhocas, e treinar esse homem a como pescar, você vai alimentá-lo pelo resto da vida. Eu não quero que você fique dependente de mim. O propósito aqui é treinar toda a igreja a como caminhar com o Espírito Santo, a como descobrir qual unção está sobre a sua vida, a como ser guiado pelo Espírito Santo, experimentar o poder de Deus, ministrar sobre as pessoas, como ouvir a voz de Deus. Deixa-me lhe dizer algo. Quando você aprende essas coisas, você não vai ficar dependente de eu preciso que alguém me ligue para me dar uma palavra. Eu preciso que... Será que Deus toca na vida de alguém para ligar para mim, para me dar uma profecia? Não, sabe por quê? Porque você já tem o espírito da profecia, ele habita dentro de você. Toda semana, ou todos os dias praticamente, o Espírito Santo libera palavras proféticas sobre a minha vida. Palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, direções, instruções, revelações. Eu tenho o espírito de revelação em mim. Você também tem. Mas nós precisamos ser treinados a ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai gritar com você. Para você ouvir o Espírito Santo, você tem que parar. Você tem que ouvir o cicio. Muitos só querem ouvir os trovões, o terremoto. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20, diz assim: também vocês têm uma unção da parte do Santo e conhecem todas as coisas. Olha que versículo poderoso. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Também vocês têm uma unção da parte do Santo e conhecem todas as coisas. No versículo 27 diz assim: e a unção que vocês receberam permanece em vocês.